agora, Band News na área Minas. Oferecimento. Acesse kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Screen James orgulhosamente apresenta. Senhoras e senhores, o que aconteceu, senhoras e senhores? O que aconteceu? O resultado do sorteio deu Cruzeiro e Atlético no confronto da Copa do Brasil. Bom dia, bom dia. Salve, salve, Band News na área, no ar a partir de agora. Eu com os meus intrépidos comentaristas, Elton Novaes, Thiago Valu e Thiago Fernandes, abrindo esta edição mais que especial, porque afinal de contas, a gente vai falar do principal confronto da próxima fase ou da fase atual da Copa do Brasil. Olha só, e para quem acredita em coincidência, beleza. Para quem não acredita em coincidência, o confronto aconteceu. Senhoras e senhores, nada mais, nada menos que um Cruzeiro e Atlético, na ordem Atlético e Cruzeiro no primeiro jogo. Depois um Cruzeiro e Atlético, porque a decisão será no Mineirão. Bom dia e briguem, desgraçado. Briguem não, a gente tem que falar muita coisa aí desse sorteio. Eu não sei se o atleticano estava preparado para isso, eu não sei se o cruzeirense estava preparado para isso, mas as opções, né, e também a matemática, quando é um sorteio de quartas de final, a probabilidade, qual que era a probabilidade? Aumenta bastante, né? Matemática é o Thiago, né, irmão? Aí, matemática é o Thiago. Matemática é o Thiago. Então, daqui a pouco ele fala. Mas astrologia tem os astrólogos Elton e Thiago Valu. Divino sabe, divino diz. Vê. O que falamos ontem no nosso almoço? É 8 fatorial que chama. Cravamos. Você multiplica 8 por 7 por... Não, acho que não dá desse jeito não, porque na verdade você tem direito a 7 confrontos. Cada time tinha possibilidade de 7 confrontos. Só que alguns coincidem. Eu acho que é 7 fatorial. Que homem maravilhoso, 7 né? vezes Comenta 6, apura e sabe matemática de uma forma que eu jamais aprendi. Pessoal, me manda aí. Eu era melhor em matemática do que qualquer outra coisa. Comenta aí se eu tô certo no que eu falei. Que eu não vou saber, mas na resenha de boteco, essa eu e o Valu somos bons demais. Porque ontem no almoço, sentamos e falamos assim, ó, escreve. Vai dar Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Atlético e acertamos ainda o do Corinthians. O Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense. Confronto, acertamos o Clássico Carioca, só erramos o Clássico Carioca. O Clássico Carioca. Gente, posso quem gravar uma coisa? passar de Atlético e Cruzeiro pega Corinthians ou Atlético Paranaense, mais próximo de ser o Corinthians, pois não. Estamos na final. Estamos na final. Eu acho que nós vencemos tanto Corinthians quanto Atlético Paranaense. Eu também acho que... E do outro lado, um Vasco e Botafogo, um Fluminense e Bahia. Enfrentará o Botafogo. Não é estranho, assim, a gente olha pra isso aí e os nossos favoritos do início do ano não estão na Copa do Brasil. Não, isso é ótimo, né? Isso é ótimo nossos favoritos que eu falo não é porque a gente torce, porque nos palpites a gente Flamengo e Palmeiras. E se você pensar no São Paulo, né? A gente tá falando do time que venceu 2023, né? O Flamengo vence 24 e o São Paulo vence 23 também, não tá por aí, né? Dá pra ir. E diga-se de passagem, a final foi no Mineirão? Da Copa do Brasil de 23? Não, que o São Paulo foi campeão aqui no Mineirão? Não, o que foi aqui? Foi campeão no Flamengo, pô. Não, o que foi aqui? Aqui foi Supercopa. Em que ano foi aqui? Palmeiras. 2023. 24. Foi 24? Janeiro do ano passado. Fevereiro do ano passado. Agora veja só que coisa bizarra e o quanto o São Paulo foi responsável por uma quebra de prazer absoluto nessas quartas de final. Se o São Paulo tivesse passado, seria um clássico Corinthians e São Paulo, cara. Corinthians e São Paulo. Então nós teríamos no chaveamento ali 2 grandíssimos clássicos. Como que eles e chamam mais lá? Um clássico majestoso. Teria um majestoso, mas o CAP impediu isso. Boa sorte ao CAP. Mas não será. E ao Pacto. A minha boa sorte de verdade, Pacto. Passa o CAP. Não será páreo para o Atlético Paranaense, não.
Não, eu gostaria que passasse Não, o carro. sim, mas acho que não a gente será. tivesse mais facilidade. Você acha que o Mas a Timão gente passa tira pros o dois. Furacão? Fácil, mano. É? Eu não acho que fácil assim, com Dorival. Mas depois de assistir o Corinthians contra o Juventude. Mas eu aí sei que a mobilização é outra. Não, pá. Beleza. aliás, quem assistiu, como eu vi, Corinthians e Palmeiras, Meu Deus e quem do céu, assistiu ontem, que é aquilo? é inacreditável. Inacreditável mesmo. Inacreditável. Que aconteceu. desmembramento, que tudo. Vamos pra Serra, beber vinho e comer fundi. Cara, deve ter sido. Você vendo o jogo, me parecia um Corinthians de 1985. Lento, cara. Lento nas ações. Que isso, mas é esse aí o Corinthians que vai pegar no mesmo chaveamento e como o Thiago disse, eu também acredito. Estamos na final. É, isso aí, mas falando de Atlético e Como diz Cruzeiro, um amigo então meu, abemos calma. vai ser a terceira vez que eles se encontram em Copas do Brasil, né? A primeira foi em 2014, o Atlético venceu a decisão. E em 2019, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram novamente. O Cruzeiro vence o primeiro jogo por 3-0 e o Atlético vence o segundo jogo por 2-0. O Cruzeiro passa para a semifinal da Copa do Brasil. E aconteceram outros confrontos também, né? Importante a gente lembrar. Campeonato Brasileiro de 1986, 2 empates, um empate em 1-1, um empate em 0-0. O Atlético se classificou por ter melhor campanha. Teve também no Brasileiro de 1999. Então, essa geração toda aqui vivia essa época. 1999, o Atlético venceu o Cruzeiro e se classificou também no Campeonato Brasileiro. E teve um jogo único, né? Que foi um mata só na Copa Ouro de 1993, que ficou 0-0, um jogo horroroso. Para quem é jovem aí como nós, né? Também vai lembrar, né, Valor? Esse jogo de 1991, um jogo horroroso. Cara, sua cabeça... 0-0 e foi pros pênaltis. E o Atlético venceu por 5-4. Sua cabeça é impressionante. Se você colocasse R$1 milhão em cima da mesa e dissesse assim, depois do confronto de 2014... Teve o de 19, você não lembrava? Eu não estava lembrando desse confronto. Nas quartas de final. Não estava lembrando. 3-0, 2-0. Agora que você falou que eu lembrei. Eu não estava lembrando. Isso. O Cruzeiro venceu. Teve um gol do Robinho, um gol do Pedro Rocha de fora da área. Ah, aquela porrada. Uma porrada de fora da área. Robinho, não vou lembrar quem fez o terceiro, mas o Robinho fez um gol. E no segundo jogo, eu lembro do gol do Patrick. Tem um duelo também Patricão fez. Pelas Suminas, né? Entre eles. A extinta Copa Thiago Neves. Suminas. Thiago Neves, vocês vão. Também é um outro duelo pela Copa Suminas, quando o Cruzeiro vence a Suminas de 2002. Não na final, né? Porque na final da Suminas... Na final da Suminas, o Cruzeiro vence o Atlético Paranaense. Com o gol do Sorin, assistência do Rui. O Cruzeiro perde uma e ganha outra, né? Ele perde uma pro América, não é isso? Foi isso. Suminas aquilo lá? Foi Suminas. Aí na campanha de 2002, o Cruzeiro elimina também o Atlético. Então é isso. Que venha o próximo, então as datas já estão certas, né? No último meio de semana do mês de agosto, e depois da data FIFA, né? Eu não sei, né, o que pode acontecer, porque o Atlético tem jogo dia 23 contra o São Paulo no Morumbi, depois enfrenta o Cruzeiro possivelmente no dia 27 e depois vai até Salvador no domingo, enfrentar o Vitória em Salvador e depois é o confronto, aí depois é a parada que tem a data FIFA e eles só voltam a se encontrar depois do dia 11. Então, São Paulo, Cruzeiro, o jogo decisivo, né, de Copa do Brasil, e depois Vitória. Essa é a linha do Atlético. Você tem do Cruzeiro aí? A linha do Cruzeiro. O Cruzeiro vai enfrentar... volta segunda, enfrenta o Mirassol na próxima segunda. No próximo, aí no sábado, na sequência, vai enfrentar o Internacional sábado no Mineirão, Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Atlético na terça, né? Ou quarta. Isso. E aí ser quarta, né, Valor? Quarta é o dia pra mim de jogo de Copa do Brasil e à noite, por favor. Assim, na minha cabeça. Na minha também. E aí na sequência o Cruzeiro recebe o São Paulo no Mineirão, Campeonato Brasileiro. E aí tem a data FIFA e eles voltam a se encontrar depois da data FIFA. Valor, começa com você. Forças absolutamente equivalentes. Vamos falar que eu tô muretando, já tô acostumado com isso, né? Porque agora pra nós é uma situação que é o seguinte. Elogiou tá passando pano, colocou 59. Atlético e Cruzeiro é 49. Atlético e Cruzeiro é F, velho. Atlético e Cruzeiro é F.
Como Já diria, estamos com o casco. como diriam aqueles filmes, Deus sabe que eu não me importo em me envolver em grandes confusões. Então vou me envolver em mais uma, né? O Atlético e o Cruzeiro. Cruzeiro passou bem pelos seus adversários de um nível inferior, de um nível de Série B, os adversários que o Cruzeiro enfrentou, o Vila e o CRB, e o Atlético eliminou o Flamengo, com uma mudança muito importante de estratégia. O Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, que eu acho que é um paralelo que deve ser levado em consideração. Sabemos que vão se encontrar em Copa. Venceu adversários importantes no Mineirão e um desses adversários importantes conseguiu travar o Cruzeiro, exatamente o Atlético. Então, são muitos elementos para mim, não existe um favorito neste duelo, por tudo que a história conta. O Cruzeiro tem uma identidade que está fixada há mais tempo. Alguém pode questionar, por que você está falando isso, já que o trabalho do Cuca é desde o começo do ano? Porque o Atlético criou uma nova possibilidade quando enfrentou o Flamengo, né? Foi um Atlético que enfrentou o Flamengo e armou-se uma estratégia diferente. Temos dúvidas, né, de como esse Atlético vai se comportar diante do Cruzeiro, jogando o primeiro jogo na Arena. Jogou o primeiro jogo contra o Flamengo, ali armou-se uma estratégia. Será que o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro como enfrentou o Cruzeiro no Maracanã? Não creio. O Flamengo do Maracanã. Não creio. Creio em um Atlético pensando em sair mais pro jogo. Não sei se uma troca franca com relação ao Cruzeiro. Então todos os elementos estão aí, né? E ainda para apimentar como se precisasse, né? Temos a questão dos últimos duelos. O Cruzeiro, por incrível que pareça, tem um bom retrospecto. Tem um retrospecto hoje favorável no curto recorte de história desses confrontos na Arena MRV. São 4 jogos, uma derrota, 2 vitórias e um empate. E o Atlético, os últimos jogos contra o Cruzeiro no Mineirão, venceu quando precisava, tinha obrigação de vencer no Campeonato Mineiro desse ano, e venceu a final do Mineiro o ano passado. Esse ano não se enfrentaram, o Cruzeiro não conseguiu chegar à final, então ainda tem esses elementos, assim, né? Os últimos jogos do Atlético contra o Cruzeiro no Mineirão, o Atlético se deu melhor, o Cruzeiro tem um bom retrospecto na Arena, e eu acho que tá completamente aberto, tá completamente dividido. Vejamos, né, uma questão se vai entrar também em discussão dentre as diretorias, mas não creio que cada um vai querer mandar o seu jogo apenas com torcida única. É uma crença que eu tenho, tá? E é isso, HG, é só pra gente, como o Thiago falava e celebrava, nós vamos falar desse jogo daqui por diante, um mês até eles terem o fechamento, porque são muitos elementos, tem história, né? O Atlético e o atleticano olham para aquela final de 2014 e se enchem também pela questão da mística nessa história. O cruzeirense pode lembrar que mesmo num ano em que teve a sua maior tragédia esportiva, enfrentou o Atlético numa quarta de final e conseguiu eliminar o Atlético. Então, cara, a salada de ingredientes para esse jogo, né? Ela tá realmente muito rica de material. Ô, Valor, e é interessante, né? Que agora toda avaliação nossa, até pensando nos próximos jogos, a gente vai estar colocando alguma coisa do clássico do dia 26 ou 27 no nosso comentário. Porque se, por exemplo, o Cuca pega e não utiliza o Hulk no jogo de domingo, aí a gente vai pensar assim: ele tá dando uma segurada no Hulk, já pensando no clássico. O Leonardo Jardim pega e dá uma segurada no Caio Jorge. Ele tá dando uma segurada aí, já pensando no clássico. Tudo que a gente vai comentar, cada movimento, cada escalação, já vai envolver o clássico. Porque é diferente. Completamente. É diferente. Não vale só uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, mais. Esquece. Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro em uma grande competição. É eliminatório, é vencer ou vencer, matar ou morrer. É toda essa história que existe em cima de um jogo. Então, assim, vai mexer com todo tipo de comentário e vai ser o assunto total. E tem um ponto. Eu acho, e é achismo. Você despreza achismo? Eu não. Não, peraí, mas achismo o quê? Eu acho
que esse confronto, tendo saído na Copa do Brasil, vai acelerar as idas ao mercado. Ah, com certeza. Você pode ter certeza que de agora em diante o Atlético vai se virar para arrumar os volantes e o Cruzeiro vai se virar para arrumar os pontos. Pode ter certeza disso. Inclusive,